Os judeus antigos tinham entre suas leis uma que dificultava que judeus se casassem com não-judeus, com que nós chamamos hoje de pagãos, com estrangeiros. O objetivo não era discriminar, mas proteger os judeus de interferências, de influências sobre a religião do povo, sobre a identidade do povo. Mas, eventualmente, por razões, às vezes políticas, às vezes econômicas ou outras razões, que acontecem também hoje, essa prática era quebrada. E, às vezes, isso era feito nos altos escalões, né? Os reis de Israel, eventualmente, se casavam com princesas estrangeiras que adoravam outros deuses. E já, desde a semana passada, nós estamos vendo relatos do primeiro livro dos reis, falando do rei Acabe de Israel e sua esposa Jezabel, que era uma princesa fenícia, que introduziu no reino de Israel o culto ao deus dela, Baal. Ou seja, na história do povo judeu, a história desses dois é uma história terrível, porque o casamento de Acabe com Jezabel trouxe muitos problemas para os judeus. Jezabel influenciou de forma muito negativa o rei, e isso trouxe consequências muito graves para a identidade do povo judeu e para a prática religiosa deles. É o que nós vemos relatado. E se nós fôssemos escolher uma palavra para definir essa relação de Acabe, o reinado dele com Jezabel, seria uma só: idolatria. Então, o reino de Acabe foi um reino idolátrico. Ele permitiu que a sua esposa o influenciasse e introduzisse o culto a um deus estrangeiro dentro do reino, ameaçando a identidade do povo e a religião do povo. É o que nós vemos relatado aqui. Nesse longo relato aqui, nós percebemos isso. O Evangelho também vai falar um pouco disso. Então, o que é que nós vamos entender desse relato que foi lido aqui agora? Havia um fazendeiro, dono de um sítio, de uma chácara, cuja propriedade fazia divisa com uma das propriedades do rei. E o rei quis adquirir aquela propriedade. Então, o seu proprietário, Nabô, se recusou. E o argumento dele foi que ele não iria vender a herança de seus pais. O rei ficou chateado, voltou para casa chateado, mas a sua esposa, Jezabel, tomou providências para atender à vontade do rei. Nós vimos que ela armou uma situação contra Nabô e ele acabou morto. O que é que nós podemos entender isso? Ouvindo essa narrativa, a primeira coisa que a gente pode pensar é: esse Nabô era muito idiota, era muito bobo. Como é que ele achou que ele poderia enfrentar o rei? Como é que uma pessoa comum pode enfrentar alguém tão poderoso? Mas se nós formos entender essa narrativa naquilo que ela tem de simbólico, o simbolismo que ela traz, nós vamos dar razão para Nabô. E vamos ver nele um mártir da religião do povo dele. Vamos ver nele alguém que morreu porque escolheu ser fiel a Deus. Essa herança de que está falando aqui não é herança material da chácara dele, é a herança espiritual do seu povo. Os judeus tinham uma oração que para eles equivalia ao que nós chamamos, ao nosso Pai Nosso hoje, que é a Shemá, que está lá no capítulo 5 do livro do Deuteronômio, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, e falarás dele a teus filhos em todos os momentos da sua vida. Era a oração principal dos judeus, era a profissão de fé deles. Essa é a herança que Nabô recebeu de seus pais, a fé em Javé. A transmissão da fé para o judeu era uma obrigação. Os pais tinham a obrigação de ensinar isso a seus filhos.
sobre Javé. A transmissão. O que Nabô estava se recusando não era vender a propriedade. A propriedade aqui é um símbolo de algo muito superior. Ele se recusou a abrir mão da sua fé, que ele recebeu de seus pais. Isso para ele era inegociável. Essa é a reação dele. Então, se nós percebermos isso, nós vemos por que é que ele preferiu morrer. Certamente ele sabia que enfrentando o rei, alguma coisa ia acontecer com ele. E foi o que aconteceu. E a fidelidade de Nabô contrasta com a idolatria de Jezabel e a idolatria de Acabe. Mas foi a Jezabel que armou para cima de Nabô. Mas depois Acabe aderiu, foi lá e tomou posse da propriedade dele. Isso é idolatria. Às vezes a pessoa pensa, isso é importantíssimo para nós católicos, né? Idolatria não é o uso de imagem. Todo mundo usa imagem, inclusive quem diz que a idolatria usa a imagem. Foto é uma imagem. Foto da mãe, do pai e do filho é uma imagem. Tecnológica, mas é. Idolatria na Bíblia é agir de tal forma que esse agir signifique uma recusa a Deus. Então, olha só, como Jezabel e como Acabe foram idolátricos. Não é porque eles cultuavam em tese um outro Deus. Que às vezes a pessoa nasce numa família que não é cristã, que cultua um outro Deus. Esse culto aqui não é teórico simplesmente, intelectual, é prático. A idolatria na Bíblia é praticar a injustiça, não ser solidário, não ser verdadeiro, tudo isso que Jezabel e Acabe não foi. Ser ganancioso, porque é que Acabe queria a propriedade do outro. Se ele já tinha, e era rei, e ele tinha um punhado de coisa. Porque a ganância não tem limite. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Isso é idolatria. Tem diferença de ganância para ambição. Ambição é a pessoa querer crescer. Tem gente que tem uma ambição material, outra tem ambição intelectual, outra tem uma ambição afetiva, outra espiritual, ou seja, crescimento. Mas esse crescimento tem um limite. O limite é a justiça, o limite é o direito do outro. Já a ganância não tem limites. Eu quero, eu nem preciso, porque já tenho além do que eu preciso, mas eu quero. E para conseguir o que eu quero, eu passo em cima de tudo e de todo mundo. Isso é idolatria. Começou aí. A ganância. Depois é Jezabel, para dizer que ela que mandava, tinha mais poder. Idolatria. Mandar no outro. Depois, armou para cima dele. Falso testemunho. Depois, assassinato. Isso é idolatria. Não é o uso de imagem. Já Nabô se recusou a isso. Acabe disse: me cede a sua vinha, eu te pago em dinheiro. Idolatria. Dinheiro é o grande Deus falso. Tudo acontece por dinheiro. Presidentes caem e sobem, se agradam ou não ao sistema financeiro. A gente vota, mas é uma grande ilusão, porque quem determina quem ganha é o sistema financeiro, através da propaganda, através da campanha. Para alguém conseguir um cargo eletivo tem que ter dinheiro. Quem é que banca isso? O sistema financeiro. Isso é no mundo inteiro. É para a gente pensar, né? E aí vai. O que aconteceu? Então, Nabô se recusou. Se recusou o quê?
a vender a tradição dos seus pais, a abrir mão da sua fé. Acabe propôs a ele: te dou outra vinha, ou seja, outra fé, outro Deus. Não vou vender a minha herança, que eu recebi dos meus pais. Essa é a primeira reflexão. Nabó é aquele que diz não à idolatria. E aqui nem se fala de imagem, está falando de outras coisas. Idolatria é um comportamento que nós reproduzimos. E no Evangelho, capítulo, onde é que está aqui? Já perdi o capítulo. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha. Sequência, Jesus, o novo legislador, o novo Moisés, vem dar cumprimento à lei. E Jesus cumpre a lei, aperfeiçoando a lei. Esse texto que também vai falar de idolatria. Jesus nos ensina a não sermos idolátricos. Ele pega a lei do Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente. Era uma lei de vingança. Se alguém me chutar a perna, eu vou e chuto a perna dele. Se alguém me der uma facada, eu vou lá e dou uma facada nele. Se alguém matar alguém da minha família, eu vou e mato alguém da família dele. Essa é a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. No entanto, antes dessa lei já havia uma anterior, chamada Lei de Lameque, que era também uma lei de vingança ainda desproporcional. Essa ainda é proporcional, olho por olho, dente por dente. A Lei de Lameque dizia: uma morte por uma contusão. Se alguém me machucar, eu mato ele. Eu me vingo. Devolvo o mal com o mal. E o mal que eu devolvo para ele é muito maior do que o mal que ele me fez. E Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na tua face, oferece também à esquerda. O que ele está dizendo? Não se vingue. Antes era lei da vingança, talião. Agora a lei é outra, agora a lei do perdão. Inclusive o perdão ao inimigo. Que já havia a lei do perdão ao amigo, o amor ao amigo. Agora ele quer o amor ao inimigo. Isso nos dá condições de dizer: vingança é uma forma de idolatria. Jesus supera isso. Vingar é uma forma de idolatria. Porque o Deus de Jesus não suporta a injustiça. Ele não suporta a vingança. Ele não suporta a ganância. Ele não suporta os interesses escusos. Porque isso é idolatria. É isso que é idolatria. Mesmo que nós professemos todo dia a nossa fé, mesmo que nós venhamos todo dia à missa, se nós nos vingamos do outro, nós estamos sendo idólatras. Se nós não nos comprometemos com nossos filhos em transmitir a nossa fé, nós estamos vendendo a nossa herança que recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Então, esses textos, eles são muito impactantes em todos os sentidos. Se a gente fosse ver tudo isso aqui, ficaria aqui a noite toda. Mas, essas reflexões é para nós pararmos e pensarmos. Né? O que é que Deus espera de nós? Ele espera que a gente haja como Nabô, que a gente não venda a herança de nossos pais, dos nossos antepassados. Não é a herança material, a herança espiritual. Porque se nós vendermos a herança espiritual, nós estaremos sendo como Jezabel e como Acabe, praticando idolatria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.